Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou fazer aqui uma colocação como se produtor rural fosse, e minha propriedade é no Curimataú da Paraíba, uma região cujas propriedades não tem açude, não tem poço e não tem outra fonte hídrica que possa suprir de volumes de água, né? Um trabalho como esse, principalmente em palma irrigada. Então veja uma coisa, a gente não pode colocar em segundo plano uma coisa que existe na palma que é muito importante, que é a sua capacidade de se desenvolver com sucesso em ambientes secos. A fisiologia da palma permite isso. E aí eu trago para vocês um monte de exemplos, inclusive no semiárido sergipano, onde o Sebrae de lá está conseguindo produtividades enormes, de 400 toneladas por hectare, 700 toneladas por hectare, que tem um produtor lá em Canindé do São Francisco, que está produzindo isso. Então a gente não pode deixar isso em segundo plano. Eu, como produtor rural do Curimataú da Paraíba, ao assistir às palestras, vendo a palma com a tubulação de irrigação do pé, eu já me sinto fora desse parâmetro. Por quê? Porque na minha propriedade eu não tenho água. E a coisa não pode ser encarada dessa forma. Eu tenho possibilidade sim, porque a palma me permite um cultivo em sequeiro. Aí muita gente diz, olha, mas a palma sem água está morrendo. Isso pode ser resolvido com a pesquisa, uma seleção de variedades propícias ao desenvolvimento dela em ambientes de sequeiro. A cochonilha do Carmim dizimou a palma da Paraíba. Os centros de pesquisa, inclusive a Embrapa, resolveu o problema. Encontrou uma variedade capaz de resistir ao ataque da cochonilha. E hoje está aí a orelha de elefante e tantas outras. Né? Então veja, Clóvis, eu acho que o teu trabalho de pulmão verde caberia um pulmão seco junto para servir de parâmetro ao produtor. E esse sim é quem tem que tomar as suas decisões ao olhar um plantio de palma irrigado, que hoje custa 21 mil reais o hectare implantado, e um hectare de palma no sequeiro, que hoje está na faixa de 15, e se você tiver a semente, desce para 5, cara. Então, eu já me considero um cara que estou no circuito, cara. Né? Então, eu acho que valeria, Clóvis, futuramente, você sugerir o plantio de um pulmão seco e ter esse tipo de comparação. Muito obrigado. Valeu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Manuel Ferro. Atualmente eu estou como assessor da presidência do Senar Pernambuco e da FAEP, lá em Recife. E, antes de tudo, quero parabenizar o evento. É realmente muito importante para a convivência no semiárido. Eu acredito que o Dr. Clóvis poderia nos ajudar, observando a necessidade de armazenamento de água, que a gente precisa fazer de forma eficiente. Como é que está o parque de açudes no semiárido? Não sei se a Embrapa tem alguma pesquisa nesse sentido. Qual o parque atual de açudes? Ou, historicamente, ontem nós vimos aqui um histórico da seca, de 1500 para cá. Como é que está se tem alguma pesquisa desse histórico, da construção de açudes? E qual é a velocidade que isso vem acontecendo? Se tem diminuído essa construção, sejam açudes privados ou açudes públicos? Essa é a minha questão. Obrigado. Bom dia a todos. Sou Gaudêncio Duarte, sou produtor em Senhor do Bonfim. E eu queria, só complementando a palestra anterior, com relação à compostagem. Eu tenho uma experiência aproveitando
os animais mortos, eu faço a compostagem com esterco, e isso me proporcionou, além desse adubo, que é um adubo de excelente qualidade, eu hoje não tenho mais problemas com urubu na propriedade, porque e também a questão da sanidade dos animais, porque nesse processo de compostagem ele chega a uma temperatura de até 70 graus e grande parte das bactérias morrem. Então todo animal que morre na minha propriedade, eu faço um processo de compostagem. Então essa é uma experiência que a gente pode fazer, e inclusive é uma coisa de utilidade para a sanidade não só dos animais como da gente. Você evita urubu na propriedade, você evita cachorro, uma série de coisas. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é com relação ao garoba, que se falou aqui diversas utilidades, entre elas, que eu tenho uma experiência própria, é o tratamento das terras salinizadas. Essa foi uma experiência também própria nossa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mas a nossa pergunta seria ao Dr. Clóvis, em relação ao projeto Pontal. Ele está mais do São Francisco, não é isso? Também ele falou que tem se enfatizado muito o poço. Nós sabemos que o poço artesiano, tubular, aqui na região do cristalino, a água é pouca, ela está em fraturas de rocha, e muitas vezes eu mesmo perfurei 80 metros este ano e não tenho água. R$4.200. Fica também difícil para o produtor. As pequenas adutoras, tipo o Pontal, ao invés de... Aqui, quando se falou em transposição do São Francisco, só o bispo fez greve de fome. A maioria da população não se mobilizou, porque a natureza é perfeita. Se os outros estados não têm o São Francisco, eles dispõem de outras alternativas, porque a natureza não erra, ela é perfeita. E nós, do São Francisco, a poucos quilômetros da água, não temos água. E talvez essas pequenas adutoras salvassem, com a construção dos comuns verdes, salvassem nossa situação. Bom dia, meu nome é Nivaldo. Esses dias aqui nós ouvimos falar muito em plantas para forragem, plantas para reflorestamento. Só estou sentindo falta de onde encontrar mudas, sementes, como comprar, como conseguir. Eu fui procurar um funcionário da Embrapa, ele disse que algumas não pode fornecer porque não tem licença. Então eu gostaria de saber como encontrar as mudas e sementes para a gente dar prosseguimento aos plantios, forragens e usar como foi ensinado. Obrigada. Bom dia. Vai primeiro? Pois não, pode. Bom dia, José Augusto Osato, sou da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia. Acho que a primeira questão é sobre a bioágua, se aqueles custos que foram apresentados, a terra está inserida, porque o trabalho dessa envergadura me parece que um fator limitante é a qualidade de terra. E falando em qualidade de terra, é um desafio enorme para todo o país, principalmente para o semiárido, porque nós precisamos hoje ter um outro modelo, naturalmente, né? Um modelo que consiga passar essas mensagens dessa observação mais profunda, né? Essa terra que a gente chama de a terra agroecológica, que foi muito bem demonstrado aqui, e nós estamos ainda muito distantes desse modelo. Eu gostaria de saber um pouco também
como é que está o entorno, né, dessa experiência de vocês, da Marizá, né? Como é que os vizinhos estão vivenciando esse privilégio, né, de estar com vocês? E você mesmo, quando elogia seus vizinhos, chama todos de queridos, já é um sinal muito positivo, né? Queria também, da professora Luísa, compreender um pouco, a partir de ontem disseram que um telhado de 100 metros quadrados, ele pode produzir, facilitar o acúmulo de 40 mil litros de água. As cisternas de consumo, elas foram desenhadas para 16 mil litros. Por que há essa distância tão grande, né? E não foram concebidas para serem um pouco maiores? Porque a maioria dos telhados não são. Acho que também estou muito preocupado com o que nós temos falado aqui sobre irrigação com água salina. Quer dizer, eu acho que o professor Clóvis talvez pudesse nos dar um toque sobre isso. Quer dizer, os cuidados, dá para a gente recomendar, é extremamente, né, já foi falado até da água salina como irrigação de salvação, mas até onde nós podemos hoje recomendar com segurança a utilização dessa água, né? Se já temos então pesquisa suficiente para correr esse risco. Muito obrigado. Não passou de 5, não? Bom dia, Luiz Osório, produtor no Tauá, Ceará. Os questionamentos, Luiz, uma das coisas, nós produzimos lá, repeti hoje, o melhor carneiro do mundo, mas nós não temos, por pesquisa, a raça, qual é a melhor raça que melhor se adapta lá. Não temos trabalho disso. Você disse que estava criando o Santa Inês cruzado com o Bergamaço, está mudando para cruzar com o Dover. Por que você está mudando? Porque tem uma pesquisa de mercado. Eu crio o Santa Inês porque, observando empiricamente, o mercado prefere o Santa Inês devido a um marejo na carne, a gordura misturada com a carne. Eu prefiro criar aquilo que o mercado produziu, que o mercado quer comprar. Se tem pesquisas nesse sentido, entendeu? Se você está mudando baseado nesse sentido, e se a Embrapa pode ajudar nesse sentido. Quanto outra coisa, o uso da água salinizada, vejo com muita preocupação. Você que tinha um barreiro, fez o segundo, parece que era para usar para água para os animais, o segundo já usou para uma pequena irrigação. O que eu prefiro? Usar a pouca água que junta nas poucas chuvas nos açudes para ser utilizada na produção e na complementação de irrigação, para que use a água saudável, a água da chuva, que é aquela que tu juntou, e a água dos poços, a água salinizada, você vai para os animais, porque ela não faz mal, pelo contrário, faz bem os animais, e contribuir para isso é diferente do solo. São esses os questionamentos. E sobre os pulmões verdes, a gente, onde o professor sobre a evaporação, se fazer trincheiras fazendo grandes lagos, a evaporação é muito grande, mas aqueles pequenos riachos, as grotas, os grotões que chamamos, tem como se fazer trincheiras com muitas profundidades. O problema é a recarga delas. Por que não ter pequenas transposições para recargas se trabalhar pequenas transposições e recarga nesses grotões, que é fácil, e a sustentabilidade da água, a evaporação é muito menor.
São essas minhas colocações. Muito obrigado. Nós tivemos já 9, 10 participações, a gente vai voltar para a mesa e faz outro bloco, certo? Eu já tenho 4 pessoas inscritas e a gente vai escrevendo mais. Fique à vontade, quem quer começar? Eu quero falar sobre a raça que eu estou mudando, mas eu não estou descartando o berganês não, eu estou só cruzando o berganês com o dor. Porque na hora que a gente vai vender o borrego, o carneiro novo, ele está dando a melhor carcaça, assim, mais rápida. Não estou dizendo que o berganês é uma raça que não possa criar não, entendeu? Só que a gente está vendo que o berganês com dor, não é o Dorpa, na verdade, lá nas crias, não é o Dorpa que é pura resistada, não. É o Dorpa já misturado. Aí nós estamos, eu mesmo estou trabalhando com as 2 raças, por causa que eu estou vendo o melhor resultado. Cadê a pessoa que perguntou sobre os vizinhos? Foi. É uma boa pergunta. A dizer a verdade, o nosso projeto não começou como um projeto de extensão agrícola nem nada. Foi meu sonho de fazer um jardim verde num lugar difícil. Mas foi crescendo, eu vou falar para vocês todos, agricultores, se você faz um projeto realmente bem feito, bonito, de sucesso, vai começar a atrair muitas visitas e muita gente curiosa. Então, desse projeto, uma mulher sonhadora se transformou num centro de treinamento em permacultura, em agroecologia, etc. Agora, na minha experiência, os projetos locais influenciam muito pouco os vizinhos ao lado, né? Eles são, mais influencia quem passa por lá, passa um tempo nós, faz estágios, faz cursos, etc. e vai embora para Deus sabe onde, né? Agora, esse ano eu falava para mim mesma, para toda a minha equipe, toda a equipe são nativos de lá mesmo, do bairro mesmo, todo mundo, são 5 pessoas, né? Então, eu sempre falava para mim mesmo, para eles, no dia que a gente colher mais do que o vizinho, eu vou abrir a boca. E eu acho que o ano passado isso aconteceu. A gente pegou 7 hectares de areia branca, sem nada, e a gente conseguiu transformar num lugar bastante fértil. Então, eu comentei com o Luiz Carlos que meu intuito é começar realmente a abrir a boca com os vizinhos, começar a fazer trabalhos, dias de campo, cursos, mas quem vai fazer isso vai ser ele, que é um homem nativo, né? Eu sou mulher estrangeira, então eu acho que quem vai levar isso para os vizinhos vai ser ele mesmo. E a gente tem intuito agora de começar a fazer curso de permacultura para os estudantes da escola no povoado, que são 700 alunos. Então a gente tem esperança agora de começar realmente a influenciar a região. E tem gente aqui da Secretaria de Agricultura da nossa prefeitura. Então eu espero que agora podemos começar a desenvolver muito mais parcerias locais mesmo. Esse ano eu não estou fazendo muitas coisas para pessoas de fora. Então a minha resposta é agora está chegando o momento. Isso. Bom, responder o Tosado, né? Tosado, os R$ 6.400 é o custo da mão de obra do pedreiro, ou seja, da parte mais na ponta, né? Não está incluído a questão do custo da terra. Rapidamente, o que é que inclui esse custo? O filtro, né? O biofiltro, o tanque de reuso, a convergência hidráulica, os sistemas de irrigação por gotejamento, a cerca do quintal, insumos para a produção de hortaliças, todos os insumos, mini telado também, né? Tem uma areazinha para a produção das plantinhas, minhocário e a área de compostagem. Então, todos os componentes do sistema fazem parte desses custos.
Sobre os açudes, né? Perguntou quantidade de açudes especificamente aqui de Pernambuco. Nós não temos essa informação precisa, quantos açudes exatamente existem no estado. As informações que tem são principalmente referente aos grandes açudes, aí sim. Né? Essa informação é obtida junto à prefeitura, por exemplo, prefeitura de Petrolina. Né? Nesse trabalho nosso, 45 açudes cadastrados. E além do açude, quantos açudes, é importante a localização, a capacidade dele e o tipo de barramento. Se é só com terra, com pedra, se é alvenaria. Né? Essa informação foi obtida nós desse trabalho. Tivemos informações na Codevas, então são várias construções, tem construção municipal, estadual e federal. Cada açude tem uma particularidade. Então tem que realmente fazer um censo de açudes e classificar, já referenciar cada um desses açudes, tamanho, forma de construção, quem construiu. Né? São 45, desses 45, 5 não estão desativados, porque houve rompimento e não houve nenhuma recuperação. Outros 4 estavam com vazamentos, perdendo água. Tanto na parede quanto lateral. Então realmente é uma coisa, talvez um estudo que precisa ser feito para a gente ter mais detalhes quanto a isso. Nós não temos essa informação precisa. O amigo João Suassuna, eu acho que era melhor você ter jogado aquele seu torpedo aí no painel e dava o pessoal de palma mesmo da dele, sabe? Mas eu vou tentar responder aqui. Eu entendo, eu compartilho de sua preocupação também com essa coisa da palma sem irrigação. Você estaria perdendo a principal característica dela, né? Está perdendo a principal característica dela. E citou o exemplo de Sergipe. Né? Agora, o problema é que as condições para a palma sempre foram aqui. Por exemplo, essa região do sertão de São Francisco aqui nunca foram condições ideais para a palma. Tanto que nunca teve muita palma aqui, a não ser em Afrânio, aquela região de Afrânio ali, que é mais alta, chove um pouco mais, esse tipo de coisa. Tem um solo melhor. E porque a região ideal da palma é 15, é onde a temperatura é um lugar um pouquinho mais úmido do que isso aqui, onde a temperatura varia de 15 graus à noite até 25 no máximo. E nunca foi isso aqui. Isso aqui é bem mais do que isso. Por isso que a palma, sempre a zona da palma de Pernambuco foi ali de Arco Verde, São Bento do Una, para aquele lado para lá. Nem o IPA nunca se aventurou muito por aqui, com os estudos dele da palma. E Sergipe é uma região totalmente diferente. Sergipe é uma região totalmente diferente em termos de solo, em termos de temperatura noturna, aquela diferença que existe entre o dia e a noite, entendeu? Eu acredito que eu não sou especialista em palma, não. Eu trabalho mais com animal. Eu vim mostrar somente aqui um modelo de gestão. E o modelo de gestão da água, né? Então, eu acho que eu compartilho dessa preocupação toda com você. Eu acho que é válida a sua ideia de testar, continuar com os trabalhos com palma aqui, com outras variedades. Quem sabe, também todo o plantio aqui não foi feito dentro das técnicas mínimas recomendadas, como o uso do mulch, da cobertura vegetal, entendeu? Da aplicação de fosfato, que praticamente a turma plantava palma aqui toda a vida sem nada. Aqui o fósforo nosso é um ppm, 2 ppm, um negócio desse aí. O estudo aqui que nós fizemos aqui, não foi nem com palma, mas foi com capim-bufo, justamente com fósforo, praticamente aumentou 10 vezes a produção de capim-bufo só com adição de fósforo. A gente nunca usou isso aqui em palma. Então, eu acredito a ideia é válida de fazer, principalmente agora com essa variedade, com essa espécie tolerante, resistente à cochonilha do carmim,
utilizando mais matéria orgânica, fósforo, etc. E principalmente cobertura de solo também, ou com sócio, a palma vai muito bem. Nós temos um estudo exatamente em Sergipe. A gente tem uma estação experimental em Nossa Senhora da Glória, e a palma lá é um espetáculo. E lá tem um estudo de palma com leucena, milho e feijão, que você utiliza o primeiro corte da leucena, você incorpora ao solo, só depois é que você vai cortar a leucena no segundo corte aqui, que é para forragem, não sabe? E com resultado de fixação de nitrogênio no solo espetacular. Trabalho aqui em Braga, lá em Sergipe, não sabe? Mas é completamente válida e eu compartilho dessa preocupação disso aí. A mesma coisa com relação à segunda questão ali, que foi o companheiro lá de Cuiaçá que levantou essa parte de salinidade. E é muito preocupante porque, segundo os especialistas aí, no semiárido nós temos 7 milhões de hectares salinizados. 7 milhões de hectares. Tem muitos perímetros irrigados, eu não digo totalmente, mas que o problema de salinização é um problema sério. É um problema sério. Então, você tem, por exemplo, essa questão de poços para o pulmão verde, como ele recomendou. Água salina, que é a sua preocupação. Então, nós temos poços com água doce, então, em proporção menor. Nós temos poços com água salobra e temos poços com água salgada mesmo. São 3 categorias que existem. Essa categoria de 0 a 500 miligramas por litro é considerada água doce. Entre 500 e 1.500 é considerada água salobra. E acima de 1.500 é considerada água salgada mesmo. Então, a água salgada de jeito nenhum para palma. Mas água salobra, a gente tem a maior quantidade de água salobra. Então a gente tem aqui no cristalino. Então a gente tem condições de fazer um estudo melhor. Por isso que eu falei na minha palestra que a gente está esperando os resultados finais das pesquisas. As pesquisas estão aceleradas, o pessoal está dedicado mesmo e vai dar essa resposta. Qual é a lâmina d'água? Qual é o nível como é o nome? De sal, qual é o nível de sal mesmo que é recomendável para a palma? Tudo isso não tem resposta ainda, mas tudo isso foi precipitado por essa questão da seca. Então o pessoal está com a avidez e o criador não quer esperar por essa resposta do produtor. Então a gente tem que compreender tudo isso aí, sabe? É essa a minha preocupação. Se tiver, depois a gente pode conversar mais a respeito aí, né? Na presença de Guerra e do Rafael, etc. Ok? Respondendo ao questionamento ali do colega, eu diria que você perguntou se 100 metros quadrados é uma área de captação possível para se coletar 40 mil litros de água. Isso depende muito da precipitação. Toda e qualquer área de captação tem que estar associada à precipitação daquele local. Aqui, por exemplo, Petrolina, com uma média de 500 milímetros, a cisterna do P1+2, 150 metros quadrados, é suficiente para enchê-la. Mas desde que ocorra a média, pelo menos a média. Em anos de precipitações inferiores, claro que ela não vai encher. Você também indagou sobre por que o tamanho de 16 mil litros da cisterna de consumo da política pública P1MC. Eu suponho que consideraram o número de pessoas médio por família de 5 pessoas, que é suficiente para beber, lavar o rosto e cozinhar por família durante os 8 meses, em média, que a gente tem sem chuva na região. Também um outro parâmetro considerado pelo programa é o tamanho das áreas de captação dos telhados, em torno de 40 metros quadrados. Então, 40 metros quadrados, um tamanho de telhado mínimo desse, é suficiente para encher a cisterna de 16 mil litros. Respondi, né? A gente fechou a meia hora de discussão, mas tem 4 pessoas inscritas.
Vixe, agora tem mais 15. Aí a gente não vai poder responder tudo, mas tem outro momento das mudas da Embrapa, né? Das mudas, onde conseguir mudas. Mas a gente tem o trabalho de grupo mais tarde, que aí a gente vai poder desenvolver melhor essas perguntas que não vão ser respondidas agora, tá certo? Mas queria prestigiar os 4 que tinham falado antes e a gente passa e encerra. Pessoal, boa tarde. Meu nome é André, eu sou veterinário, né, moro no sertão central do Ceará, em Quixadá, e venho numa comitiva, né, como foi falado ontem, de em torno de uns 40 produtores, que a SDA, a gente agradece aqui em público, conseguiu nos trazer, né, através do pessoal do Agropolis, e também faço parte da associação Conviver, tá aí meus colegas aí com as blusas, que também trabalha essa questão da convivência com o semiárido, né? E eu estou aqui, né, há 2 dias, a gente vendo, assistindo as expertises, as principais, vamos dizer, experiências de produtores, de profissionais que nos colocam, né, aqui dados de pesquisas fantásticos. E assim, a minha pergunta é bem direta, como se fosse bem um produtor, como eu sou, né? Me parece que vamos dizer, que a lição a gente já sabe, que nem diz o produtor, o cantor, o Beto Guedes naquela Sol de Primavera, a lição a gente sabe de cor, tá aí, o senhor está aí, tá pra gente, tá na nossa mão. E a minha pergunta é justamente isso, por que que não roda, por que que a gente não, por que que não muda, né? Tá aí exemplos fantásticos, o que os senhores falaram aí pra gente nesses 2 dias. Me permitam dizer, eu acho que os produtores do Nordeste todinho deviam estar nessa sala aqui. Não cabe. Era para a gente estar aqui, todo mundo escutando isso, né? A lição a gente sabe, é lógico que as pesquisas vão evoluindo, soluções como o senhor colocou agora, né? Tem várias e várias novidades, pesquisas que devem evoluir, claro. Mas por que é que com tudo, a gente tem tudo. A gente tem, tá aqui Embrapa Semiárido, lá no Ceará a gente tem Embrapa Caprinos, está ali o doutor Evandro, que foi chefe lá, que a gente tem o maior respeito do mundo, as maiores expertises, as maiores tecnologias, mas quando chega, não sei se é extensão, não sei direito, mas não roda, quando a gente emperra nisso, né? Então minha pergunta é essa, se alguém poderia colaborar, por que é que a gente já sabe essa lição? Por que é que a gente é tão rico e ao mesmo tempo a gente é tão pobre? Muito obrigado. Pessoal, tem algumas coisas que a gente escuta aqui que tem algumas que são muito, nos deixam muito felizes, outras me deixam preocupado danado. Quando se pergunta qual é a raça melhor, é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, a melhor raça é a de vocês lá. O melhor animal que pode ter Patauá é o que vocês têm lá. Agora vocês precisam valorizar o animal que vocês têm lá. E acho que a gente tem o desafio de montar um programa de melhoramento genético participativo com os animais do lugar. Comunitário, participativo, valorizando os animais do lugar. Desde 1933 eu tenho conhecimento de importação de raças exóticas para melhorar o rebanho de caprinos e ovinos do Nordeste. Só fizeram até agora misturar tudo e ninguém sabe. Porque o que é que acontece quando você faz o que você está fazendo lá na sua comunidade? Você pega a matriz, cruza com o macho, depois você não sabe mais como voltar com a matriz, porque você perdeu a base genética. E nós já provamos que é possível melhorar em até 10% com o material genético local, com morada nova, nós melhoramos em 10% o ganho de peso. As raças Sanem, que é exótica do Brasil, estavam todas com ganho genético negativo há 10 anos atrás. Nós começamos um programa de melhoramento genético há 10 anos atrás e hoje nós temos ganho genético superior às importações que foram feitas no início da década de 80. E se nós não pararmos com isso, daqui a pouco nós vamos importar alguma coisa que eu não sei o que é. Agora, nós temos material genético dentro do Brasil para melhorar as raças de caprinos e ovinos. Essa é a primeira coisa que eu não poderia deixar de dizer. O Clóvis já respondeu e justificou por que nós temos que ter um programa de melhoramento de palma. Sabe? Nós temos que ter um programa de melhoramento de palma. Nós não temos um programa de melhoramento de palma. Nós temos que usar água na depressão sertaneja para a palma porque a palma não foi selecionada para essa condição.
E nós temos condições e conhecimento suficiente para fazer isso. Agora nós temos que fazer, né? A outra coisa eu vejo que tem gente aqui que é do poder público municipal. Rapaz, todo dia se joga um monte de carcaça, um monte de fertilizante fora para os urubus comer nos abatedouros municipais. E nós desenvolvemos um sisteminha de compostagem que daria para fazer fertilizante para o semiárido todinho. E está validado pela pesquisa, já tem algumas informações, está lá na Embrapa Caprinos e Ovino, quem quiser ver como montar e tudo, até o custo, até o modelo tem todo feito. Daria para produzir fertilizante a preço barato e ainda viabilizar um monte de abate, sabe? Tem uma outra coisa que eu acho que a gente da pesquisa e junto com as organizações que não são da pesquisa precisam pensar. Por que não tem muda? Porque nós não temos um sistema de inovação agrícola, nós temos um sistema de pesquisa. Nós precisamos construir um sistema de inovação agrícola capaz de completar todas as fases necessárias para que se chegue a ter a muda disponível para o produtor. O que adianta eu ter hoje um monte de informação aqui? Isso aqui é recorrente, pessoal. Eu posso garantir a vocês que eu já vi falando isso pelo menos umas 10 vezes, a mesma conversa. E tem mais uma coisa, eu diria que é muito agricultor, viu, André? Quando eu andava pelo sertão dando curso, eu comecei a parar de falar o que eu falava, porque o cara tinha mais certificado na parede do que eu tenho. Porque ele já veio mais... Teve uma época que todo mundo era um curso, todo dia era um curso, todo dia era um curso. Aí eu digo, rapaz, eu não vou mais falar disso não, agora eu vou perguntar para vocês o que é que vocês não sabem. Porque eles sabem de tudo. O problema é que, às vezes, as dificuldades concretas do meio real não estão solucionadas para se adotar. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar necessariamente em mudar a lógica de que a gente trabalha isso aí. Em vez de projeto de P&D e TT, nós temos que ter projetos de inovação. E isso é mudar o Sistema Nacional de Pesquisa Agrícola. E nós temos que ter coragem para fazer isso. Por último, eu gostaria de dizer uma coisa. Muitas das coisas que estão existindo no Nordeste, no semiárido, são conquistas das organizações dos produtores. Não são vantagens de político. Foram os sertanejos, os agricultores que lutaram e conseguiram que as coisas acontecessem. E os políticos foram pressionados para fazer. Tá? Muitas das coisas que mudaram. Agora, me preocupa o seguinte, como é que nós vamos fortalecer e garantir que ela se mantém? Como fortalecer as ações de formação de capacidades locais? Como envolver os jovens que estão nas escolas agrícolas, que estão nos IFETs, para se envolver nesse processo, né? Então eu acho que tem um ponto que eu não vi sendo tocado em nenhum momento da convivência com o semiárido, que é fortalecer as capacidades locais para garantir que os processos de transformação que a gente tem visto ocorrer se mantenham, porque sem gente, sem jovem, sem capacidade de organização, não adianta a tecnologia. Tecnologia sozinha não salva nada, tá? Então, desculpa eu ter tomado tempo demais. Bom dia, eu sou Hernani Dourado Lopes, sou diretor da Secretaria de Agricultura e faço parte também da cooperativa Copirice. Achei muito interessante, importante as nossas discussões aqui. Queria parabenizar a Efrava e dizer o seguinte, eu acho que devia aprofundar mais a discussão sobre o sorgo. O sorgo, ele irrigado, ele botar 10 cortes e recupera bem rápido. E principalmente o sorgo sacarino. Lá na Bahia, a gente em Irecê pedimos à IBDA a contribuição para o estudo técnico de produzir o álcool através do sorgo. Ele depende de 300 milímetros de água e em um hectare ele produz 3.500 litros de álcool. E tem a palha que sobra para os animais. Eu queria saber de Luzia, através da IBDA, nós também pedimos a Petrobras para que fizesse essa pesquisa e não tivemos auxílio. E a BDA foi extinta pelo nosso governador Rui Costa, tá? Não temos mais assistência técnica. Quem é da Bahia aqui sabe disso. Então eu queria saber, Luzia, se a BDA tem algum estudo através do sorgo sacarino para produzir álcool, que é uma viabilidade para o Nordeste. Além do álcool, tem alimento para os animais. Entendendo só mais uma fala aqui, a gente vai ter que, tem várias pessoas que pediram, mas vai ter mesmo que encerrar. Amanhã à tarde a gente faz a pergunta no grupo, tá certo?
Bom, me apresentando, eu sou João Bandeira, zootecnista do IF Sertão, Petrolina. Respondendo à pergunta do colega lá do Ceará, quanto a algumas pesquisas, se a Embrapa está realizando algumas pesquisas a respeito do berganês, as pesquisas são recentes, né, em torno aí de 2 anos para cá, um projeto aprovado junto ao CNPq, onde diversas instituições participam, como a Embrapa, Univasf, IPA, Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Os dados são recentes, são poucos ainda, né? Tem muito que se descobrir, tem muito que se conhecer, né? O importante é destacar que esse grupo genético, que está localizado a 160 quilômetros de Petrolina, no município de Dormentes, na verdade ele se originou por lá, mas já está espalhado por grande parte do Nordeste. Nós já temos registros de animais no próprio Ceará, né? No Maranhão, no Pará, na Bahia. Então, assim, não é um animal de Dormentes. Eu acho que a gente tem que entender como um grupo genético que pode estar contribuindo, não é, nessa produção de carne, como ele falou, né? Seja animais de um genótipo só ou de cruzamentos, né? Bom, o que a ideia não é concorrer com outras raças, não é? É conhecer um pouco do potencial desse grupo genético, tá certo? E eu queria perguntar, né, ao produtor há quanto tempo ele cria berganês e se ele, o que é que ele considera ser um animal adaptado às condições, né, da região, da propriedade, né, e do entorno. Quantos produtores ele conhece que produzem, tá certo? Obrigado. Cadê o Jacques do Ceará? Obrigado, viu? Ele mandou uma notinha elogiando nosso trabalho. Por que no sertão somos tão ricos e tão pobres ao mesmo tempo? Nosso Instituto de Permacultura de Bahia teve um projeto que chama Policulturas no Sertão, e eles assumiram um ritmo de trabalho que foi uma manhã inteira por mês durante 3 anos. E hoje, em parte, não é suficiente um curso. Eu acho que precisa ter continuidade ao longo de bastante tempo. Aí os agricultores sempre trabalhavam com associações. E a associação, eles se encontravam uma vez por mês e passavam a manhã juntos, vendo o campo que estava sendo implantado, etc., e abordando um assunto que era culinário ou então econômica, algum assunto, mas eles também estavam juntos, trocando ideias e desenvolvendo suas próprias ideias. Depois de 3 anos com aqueles grupos, o Instituto podia se retirar, porque aquele grupo já estava autônomo nesse assunto do agrofloresta, de policulturas, etc., a tal ponto que eles mesmos fundaram uma ONG própria e uma escola agroecológica própria. Então, eu acho, em parte, uma das razões, um dos motivos que não está sendo ensinado, mas não está sendo aplicado, é a falta de continuidade nessas propostas. Eu vou falar aqui, não vou aprofundar muito não, porque eu estou vendo a minha propriedade, né? Aí tem muitos, mas eu não vou mais responder não, porque a gente vai ver assim, o resultado mais além. Bom, chegou uma pergunta escrita aqui sobre a qualidade química da água. Se havia alguma restrição de uso de detergente, de mais produtos na fonte da água, né?
Não, a gente não fez nenhuma restrição. Inclusive, já tem várias famílias hoje que usam máquina de lavar no meio rural, né? Isso já é uma coisa, não é do outro mundo, não. Mesmo jeito de celular e tal. Então, tem pessoas que usam máquina de lavar, então a gente não fez nenhuma restrição, né? Houve até um debate se é interessante fazer, não. Então, a gente achou melhor não fazer porque isso aí é uma questão que iria limitar esse uso, né? A gente ia entrar num campo aí muito complicado, né? E então a pesquisa foi feita a partir do que realmente as pessoas usam lá, não houve nenhuma restrição. E o resultado da qualidade química da água é que não houve nenhuma presença de contaminante, né, na água tratada, inclusive metais pesados, foi pesquisado isso também. O pH da água médio foi em torno de 6,8, né, que é um pH bom para irrigação, e aumentou o cálcio, magnésio e fósforo na água, né? Então, eu não falei aqui na minha apresentação, mas em relação à questão química da água, os resultados também foram satisfatórios e dentro dos padrões exigidos para irrigação. O colega ali de camisa azul perguntou sobre o sorgo sacarino. Eu não sei responder tua pergunta por duas questões. Primeiro, eu não sou da IBDA, nunca fui, e a IBDA inclusive já fechou, não é? E se... A Embrapa de sorgo sacarino, não, eu desconheço, eu particularmente desconheço. Porque o meu foco é água de chuva, tá certo? Aí eu não sei... foi tu? Certo. Mas infelizmente eu não vou saber te responder e eu prefiro não responder, que dar uma resposta que eu não tenho certeza, tá bom? Desculpe. Vou anotar, passar para as pessoas. Sobre a pergunta do participante ali, né? Por que a coisa para? A resposta, vou usar a palavra dele mesmo, a IBDA foi extinta. É um sistema, nós somos uma engrenagem, nós desenvolvemos, adaptamos uma técnica, tecnologia. A extensão passaria para frente. Então, é isso que está faltando, planejamento político para isso, para ter continuidade. Ó. A IBDA foi extinta, né? Um órgão fundamental para o Estado. É por aí, infelizmente é por aí. Bom, chegou uma pergunta aqui para mim, eu vou responder, mas não me caberia diretamente essa pergunta, né? Porque está perguntando aqui se tem algum programa, se a Embrapa tem algum programa de hidroponia do milho para alimentação animal. Desde 2004 que eu não sou mais da Embrapa, né? Eu venho aqui só de vez em quando ver porque quando eu me aposentei cortaram meu talão de ticket, né? Aí eu venho aqui cobrar aqui meu talão de o ticket de refeição, né? Pronto, aí eu venho cobrar, está um preço muito bom agora, um valor muito bom. Mas eu vou responder, viu, Cícero? Cícero, aqui da Secretaria da Agricultura de Custódia, que fez essa pergunta sobre hidroponia. Eu quero apenas complementar que a hidroponia é uma alternativa também. Tem agricultor que gosta, mas não pegou o pessoal todo, né? Porque tem muitos questionamentos, né? O primeiro deles é que como é que você vai... isso os críticos, né? Eu não tenho opinião formada, não. Eu acho que é uma alternativa e tem que ser considerada válida. Como é que você vai pegar um grão de milho, que aquilo é um concentrado energético, e depois transformar num volumoso? Depois, tinha o problema também de... ele é muito demandador de mão de obra e de água. É o bem mais escasso que tem na propriedade. Tinha outros também, porque o correto era usar como uma solução
diluidor ali que botava também, que usava essa solução química. E depois começaram a dizer que tinha casos de intoxicação dos animais, esse tipo de coisa, mas nada foi provado. É apenas uma alternativa. É uma alternativa, mas ainda bem questionável, né? E a gente tentou lá no projeto Pontal Sequeiro também, nós fizemos dia de campo com hidroponia e tudo, mas só um fez. Ok. Ok? Obrigado. Gente, então, essa foi a mesa discutir a questão da gestão da água. A gente ainda tem mais um assunto para tarde, certo? É um sorteio agora. E queria dizer assim que a integração mesmo, mas tem um assunto que perpassou de ontem para hoje. E aí o pessoal da Secretaria de Agricultura dos estados, dos municípios, as experiências que os agricultoras apresentaram aqui, todas foram em cima de propriedades maiores de 40 hectares. É impossível a gente fazer, botar um poço, um barreiro, um açude, numa propriedade de 2 hectares. Então acho que a Embrapa já tinha esse trabalho, né? Acho que deveria retomar e conciliar, viu, Pedro Gama, a ideia de qual o tamanho mínimo da propriedade para desenvolver essas questões e tratar isso como uma questão técnica e não mais como política, mas com certeza tem que considerar o tamanho da terra. Agora eu quero passar a agradecer aqui a mesa, né? Acho que contribuiu bastante esse assunto, ainda levar para o trabalho